Olá, ouvintes do podcast do BN Rubi. Hoje o tema é super estratégico para quem quer fazer o seu dinheiro render. Fica ligado aqui. Mas antes quero agradecer os nossos patrocinadores, Casa de Pães e Bolos Estela Lima e Universo Verde Decorações. Trago aqui hoje dois convidados que já são prata da nossa casa, que já participaram do nosso podcast para falar sobre arquitetura como investimento e consórcios. Querem saber um pouco mais? Sejam bem-vindos, Almiro e Rafael. Boa noite, Jamile. Boa noite, Almiro. Boa noite a todos que estão todos. assistindo aqui o podcast do BN Rubi. Um prazer estar com você para falar um pouquinho sobre como usar a arquitetura e o consórcio para ganhar um pouco de dinheiro no mercado imobiliário. Isso aí, Rafael é da Seminária Arquitetura, Almiro da Consol Consórcios, né? Faça uma breve apresentação de vocês aí para o público, por favor. Certo. Bom, eu sou Rafael Seminari, da Seminária Arquitetura, sou responsável pelo departamento comercial lá da empresa. É uma empresa familiar que está há mais de 30 anos aqui em Bragança Paulista, ajudando investidores a desenvolverem bons projetos e terem bons retornos no mercado imobiliário. Eu sou o Almiro, e eu sou proprietário da Consol Consórcios. Já estamos aí há 36 anos no mercado, né? E fazendo pessoas melhorar de vida com investimento em consórcio. Bom, gente, então temos aqui 60 anos de experiência em negócios e vamos aproveitar muito aqui hoje a presença deles para a gente, né, explorar esse assunto. Bom, tema hoje, investimento. Rafael, como que a arquitetura, uma boa construção, pode gerar bons negócios, fazer o dinheiro literalmente render? Bom, vamos lá, Jamile. Como são muitos anos de experiência ali ajudando os investidores, então, assim, o nosso principal meio de ganhar dinheiro com construção é através de projetos residenciais. Então, a Seminari, né, do ponto de vista da arquitetura, vai iniciar primeiro escolhendo um bom terreno para o investidor, localizando um local que tenha uma demanda interessante para que o projeto seja desenvolvido. E depois de escolhido esse terreno, nós desenvolvemos um projeto que tenha um diferencial. É muito importante para o investidor ter um diferencial arquitetônico para conseguir ter mais liquidez na venda. Então, nosso trabalho do ponto de vista de arquitetura é realmente fazer projetos que vão ter um resultado importante para ele no final das contas. Bacana. E você, Almiro, como que o consórcio hoje tem ajudado pessoas que querem usá-lo como uma ferramenta de investimento? Baseado no estratégias de negócios, investimentos e crédito, tendo em vista que o financiamento ficou muito caro no Brasil, né? Mais caro ainda, né? O consórcio, por ser um custo bem mais barato, apenas a taxa de administração que é diluída no prazo total, acabou sendo uma ferramenta muito interessante, com um custo muito baixo para as pessoas que querem investir e alavancar, melhorar o seu patrimônio em algum tempo. Certo, a gente escuta aí muito hoje, né, falando que, no mercado até de consórcios, Almiro, falando, será que vale a pena fazer um consórcio, não é melhor eu aplicar esse dinheiro? O que você fala para uma pessoa assim, quando ela vem com essa pergunta? Então, a gente tem o cuidado de deixar o cliente bem à vontade, porque o investidor, ele sabe os caminhos, né? Tem várias formas de investir no mercado, né? A gente entende que o consórcio é a melhor opção, por quê? Porque é um negócio seguro, ele é garantido, fiscalizado pelo Banco Central, né? E é uma poupança forçada, é uma poupança a longo prazo que a pessoa, se tiver a disciplina de começar e continuar, o resultado ele vem lá com certeza, lá no final. Ô, Rafael, e como a Seminari pensa projetos para investidores, assim, quais são os pilares que vocês analisam na hora de montar um novo projeto, como fazer essa captação, dentro da cultura da sua empresa, assim, o que vocês valorizam aí? Porque eu sei que vocês têm cases de sucesso, de venda super rápida e de empreendimentos, então quero que você conta pra gente, assim, o que faz acontecer esse sucesso aí na Seminari. Certo, vamos lá. Fora o projeto de casas em condomínios, que é um braço muito forte, eu falo que é basicamente um feijão com arroz, é uma coisa que a gente está fazendo aqui sempre na Seminari e aqui em Bragança, nós também temos os projetos de empreendimentos residenciais. Os empreendimentos são um tipo de projeto que nós precisamos pensar muito antes de seguir com o projeto, então não é qualquer terreno, qualquer área que encaixa um projeto residencial, um projeto de empreendimento de prédio, porque é muito investimento, é muito dinheiro, né? Uma casa você faz com 1 milhão, você consegue comprar um terreno e construir uma casa para venda.
Um empreendimento, você já fala da ordem de 10, 12, 15 milhões. Então, você não pode tomar a decisão de fazer um empreendimento desse em qualquer lugar. Então, a primeira coisa é escolher uma região que seja mais assertiva para ter o retorno. Né? Então, hoje em dia, nós gostamos muito da região sul aqui de Bragança Paulista, né? Uma região ali próximo da USF, da universidade, porque tem uma demanda ali já pronta, né? Uma demanda ali que o que você faz ali, se for um projeto bom, se for um projeto de destaque, vai vender. E é por isso que a gente tem esse sucesso. Nós conseguimos encaixar um produto que tem uma demanda gigante, né? Então, estamos trabalhando com estúdios perto da USF, com um projeto diferenciado, né? Assim, aquela região, para quem conhece, quem é daqui, sabe que tem bastante coisa, mas não tem produtos de muita qualidade arquitetônica, um projeto pensado em saúde e bem-estar. Então, nosso escritório, por ter esse foco, nós vamos fazer projetos que depois a gente sabe que vai atrair pessoas que hoje estão morando em outros apartamentos, em outras localizações ali, que vão querer esse nosso produto pelo diferencial arquitetônico. Né? Então, por isso que eu falo que é muito importante você pensar no investimento na área imobiliária, de ter o suporte e você ter um escritório de arquitetura que realmente conheça como fazer algo diferente. E aí a mágica acontece, né? Realmente nós estamos tendo muito sucesso com esse tipo de produto. Então, a escolha do ponto, né, fundamental, aliada ao projeto, mais o know-how de vocês aí, né, para esse projeto, para construir, né? E aí, se ainda você colocar mais uma ferramentinha de alavancagem ali com o consórcio, que o Almiro vai falar um pouquinho, aí realmente você consegue multiplicar seu patrimônio e conseguir muito rendimento, né? Almiro, o consórcio está super em alta, né? Um dos fatores aí você já comentou, que é a alta taxa de juros hoje para financiamento, né? E conta pra gente aqui como a gente pode otimizar e usar melhor o consórcio para investir em imóveis. Sim, quando você diz está em alta, é o único produto que cresce em média de 20% a mais todo ano, tá? Com crise ou sem crise, o consórcio vende muito, né? Para imóveis, principalmente, que é a dificuldade maior hoje dos financiamentos, a maior procura é por consórcio imobiliário, tá? Ainda vende muito consórcio de automóveis, de caminhões, de implementos agrícolas, vende bastante também, mas o consórcio de imóveis, a procura é maior, dado a dificuldade realmente das pessoas ter crédito para comprar financiado, que antigamente se comprava muito pela Caixa, pelos bancos, aí financiava com muita facilidade, mesmo com juros altos, né? Porque o brasileiro ele não incomoda muito com juros altos, ele quer saber se a parcela pequenininha, cabe no bolso, né? Mas hoje nem isso está acontecendo, porque quando vê o custo final do financiamento, realmente não está ao alcance de muita gente. E aí vem a ideia do consórcio é que, começando, tendo paciência e prosperando aí no negócio, não tem como dar errado, E o custo final é muito mais barato, não tem comparação. E a gente precisa ter, qual que é as cartas de valor de consórcio, por exemplo, hoje? Eu quero comprar uma casa de 1 milhão. Você vende consórcio hoje a partir de qual valor, assim, médio? Só para a pessoa entender. Eu preciso financiar 1 milhão inteiro? Não, explica isso um pouquinho melhor para as pessoas. Sim, vai depender para que a finalidade que vai usar aquela carta de crédito, porque você pode comprar um consórcio de 100 mil reais para comprar um terreno, ou de 200 mil reais para construir também, né? E também tem pessoas que compram valores altos para construir empresas, por exemplo. Tenho muitos negócios de altos valores, de 6, 10 milhões, que a pessoa construir empresas, concessionária de carro, indústrias, né? Então, mas o ticket, respondendo a tua pergunta, o ticket médio hoje é acima de 500 mil. Certo. Tá? É difícil vender. Você vende consórcio de valores menores, mas talvez para um complemento, né? Mas o ideal, o que mais procura é acima de 500 mil, de 500 a 1 milhão. Certo. Rafael, e qual que é a taxa média de valorização, assim, dos empreendimentos que vocês têm lançado, né? Desde a fase inicial que as pessoas investem até o momento da entrega ali? Sim, vou dar exemplo do empreendimento que a gente está em construção agora, né, que é um estúdio ali próximo da faculdade, né, e a estimativa de custo hoje do estúdio é de 300 mil. Fazendo um estudo de mercado de valor atual,
a gente está vendo estúdios do mesmo tamanho, mesmo tipo. Vou falar que o nosso projeto é melhor ainda, né? Então, vendendo na faixa de 450 até 500 mil, o mesmo estúdio. Então, a gente está falando de investir 300 mil e você tem um ganho de pelo menos 150 mil na venda. A gente está falando de quase de 50% ali de retorno, né, sobre o investimento. Então, é uma rentabilidade muito alta. Em 2 anos, isso? Isso em 30 meses. 30 meses. Né? Então, nós temos um outro projeto que é um pouquinho mais curto, que a gente está falando de um investimento de 230 mil para um retorno de 350, né, de uma venda de 350. Então, assim, os retornos na área imobiliária, principalmente quando você pega um produto desse tipo de estúdios, onde você tem um ticket menor, você precisa de menos dinheiro para investir, o retorno realmente fica muito acima, inclusive mesmo com a Selic alta hoje, tá? Mesmo você tendo uma taxa CDI de investimento, né, que é uma tendência hoje do investidor, mas para quê? Eu estou ganhando tanto dinheiro deixando ele parado ali, por que eu vou colocar no empreendimento imobiliário? Né, a gente está falando de taxas que vão dar acima de 150% do CDI, tá? E com risco baixo, porque a nossa incorporação é feita toda com transparência jurídica, com conta exclusiva do empreendimento, com comissão fiscal, né, tudo no sistema de preço de custo. Então, assim, a gente está falando de rendimentos muito acima do que deixar parado ali no mercado financeiro. E dando o exemplo, por exemplo, né, se você junta o nosso projeto, o nosso tipo de empreendimento com uma carta de consórcio, nesse exemplo que você vai investir 300 mil e ganhar 150 em cima disso, vender por 450, imagina se você pega uma carta de consórcio de 150 mil, por exemplo. Ao invés de você colocar 300 mil do seu bolso, você coloca só 150 mil do seu bolso, o Almiro te dá o complemento, né, Almiro? Com a carta de consórcio, e você ganha 150 mil, você dobra o seu patrimônio. Tá? Então, isso que a gente chama de alavancagem financeira, você usar o consórcio como um complemento e você não descapitalizar. Se você ainda tiver os 300 mil para gastar, fala, eu quero investir 300 mil, ao invés de pegar um estúdio, você pega 2. Sim. Né? E aí, em vez de você ganhar 150, você ganha 300 mil. Então, isso, para quem tem intenção, a gente gosta muito de falar de aposentadoria imobiliária. Eu estou construindo a minha, né? Então, acho que é uma ferramenta muito boa, né? O investimento imobiliário. Então, isso você acelera muito. Ao invés de você ir só de 150, depois mais 3 anos eu invisto mais 150, então usa o consórcio para acelerar isso. Usa o consórcio que você consegue, em 10 anos, fazer 20 anos de investimento. Ô, Almiro, esse termo alavancagem financeira está sendo muito falado aí. Explica na prática o beabá. O Rafael deu uma explicação que se a gente for investir no próprio imóvel, né, ou duplicar aqui. Mas existem outras formas também de ter essa alavancagem, né? Sim, Jamile. O Rafael falou muito bem. Existe vários tipos de alavancagem, tá? Eu vou citar 3, que é os mais usados hoje no momento. Um deles é você utilizar para construção ou compra de imóveis, porque vira renda, né? E aí tem vou falar que só o fato de você fazer o consórcio e planejar aí uma compra futura, você já está fazendo uma alavancagem, é certo isso. Mas o que mais pega hoje, tá? Vou dar um exemplo para você. Você precisa comprar um imóvel de 1 milhão, tá? Você tem dinheiro para pagar à vista. Você vai comprar esse imóvel à vista? Não. Você pode fazer uma carta de crédito de 1 milhão, usar 500 mil para dar de lance e contemplar essa carta, tá? Probabilidade de contemplar rápido, né? E ainda ficou com... aí você tem 1 milhão para comprar um imóvel e ainda ficou com 500 mil aplicado. Ficou com uma reserva financeira de 500 mil reais, que hoje no mercado, você sabe, né? Tem o mínimo que você ganha de juros é 1% e pode chegar até 2, 3, depende de onde você aplica esse dinheiro. Então você já aproveita aí a onda do juros altos para deixar um pouco de dinheiro aplicado, aproveita o custo do consórcio para comprar um imóvel usando só metade do teu dinheiro, aí você, ainda mais, você pode, em vez de comprar um imóvel de 1 milhão, você pode comprar 2 imóveis de 1 milhão. Tá? 1 milhão que você tem, você dá de lance nas cartas e compra os 2 imóveis. Você pode virar renda, entendeu? Na primeira opção, você tem a renda do dinheiro que sobrou do 1 milhão, dos 500 mil aplicado, e mais, que dá para pagar a parcela do consórcio, e você ainda fica com essa reserva. E na segunda opção, se você comprar 2 imóveis, você pode deixar um deles alugado, né, e o outro para uso, ou os 2 para renda, né? Com certeza você vai fazer esse capital
multiplicar em muito pouco tempo. Você compra um imóvel de 1 milhão e 2 estúdios da Seminari. Mas é interessante pensar nessa questão do investimento, porque o sistema de investimento em preço de custo, além de ser um preço muito baixo, né, você paga parcelado, né, durante a obra. Exatamente. Então, quem tem o dinheiro hoje disponível, né, porque a gente vê quando você tem um imóvel sendo vendido na planta, para você ter um desconto muito alto, você precisa pagar à vista. Então, você perde a oportunidade do ganho do dinheiro aplicado. Quando você faz um investimento num sistema de preço de custo, você deixa aquele seu dinheiro. Então, se você coloca 300 mil numa aplicação e vai pagando parcelado durante a construção, quando você chega no final da obra, o próprio investimento pagou uns 50 mil do seu custo. Então, em vez de custar 300, custou 250. Tá? Então, por isso que é importante essa questão de você não descapitaliza. Exatamente. Se você pode pegar uma carta de consórcio, você pode usar essa alavancagem, é uma besteira, né? Você não faz sentido, pagar, né? Você pagar tudo à vista. Então, faz muito sentido enquanto a não você ser que tenha muito desconto à vista, né? Sim, mas mesmo assim, se você tiver com a cartinha preparada, você paga à vista com o dinheiro do consórcio e você faz a alavancagem. Né? Sim, tá? Então, hoje, por exemplo, quem tem imóvel que vamos supor que a pessoa realmente comprou à vista e hoje ele está ali imobilizado. Você mora no seu imóvel e não tem o que fazer, né? Ele está ali, eu já comprei, né? Então é uma estratégia muito boa você usar a carta de consórcio e usar o seu próprio imóvel para levantar o dinheiro. Então você aliena o seu próprio imóvel e levanta dinheiro para fazer investimentos. Isso é uma estratégia maravilhosa, né? Para ganhar bastante dinheiro. Ou seja, tem vários tipos de alavancagem que você pode fazer. Nessa opção, essa colocação que eu fiz aí do imóvel de 1 milhão, a pessoa dá 500 mil, ele começa, vamos dizer que uma parcela normal aí, sem ser parcela reduzida, ele vai pagar 5 mil por mês, tá? Ele dá o lance de 500 mil, a parcela dele vai cair para 2.500, 2.600 reais. O dinheiro que ele tem aplicado dos 500 mil que sobrou vai dar no mínimo 5 mil reais. Quer dizer, sobrou ainda, ele paga a parcela e ainda sobra mais. Mas tem uma outra coisa que é mais interessante ainda que o pessoal está usando muito hoje, que é vender a carta contemplada. Tá? Às vezes é tão interessante que às vezes a pessoa nem... O ganho é tão grande que a pessoa acha que não vale nem a pena investir em outra coisa. Tá? Depende muito da situação. Por exemplo, uma carta de 1 milhão, tá? A pessoa foi contemplada daqui 10 meses, tá? Vamos dizer que ele pagou 50 mil reais, tá? Ele vai achar uma oferta, a própria administradora, ela faz uma proposta de recompra dessa cota, te dando 20%, pagando 20% do valor do crédito, então dá 200 mil. Ele pagou 50, ganhou 150, não é verdade? Agora, você vai vender para a administradora? Não, você pode vender para um terceiro, para um particular, isso a gente faz, eu que sou um consultor nesse negócio, a gente já articula juntamente com o cliente, faz essa consultoria e passa para um terceiro. Em vez de ganhar 20%, eu vou fazer a pessoa ganhar 40%. Então esse ganho que era de 150 mil, vai passar de 300 mil, de lucro, estou falando de lucro, tá? É um bom negócio ou não é um bom negócio? É maravilhoso. Então são várias opções que você tem. Eu quero. Várias opções que você tem de alavancar recurso com o consórcio, tá? E muita gente não sabe disso, né? Assim, principalmente, a não ser as pessoas que estão bem inseridas dentro de mercado, né? Dos investidores ali. E é legal a gente trazer esse assunto aqui para o podcast, né? Porque às vezes a pessoa quer investir, mas tem pouco conhecimento, não sabe como, né? E até aproveitando esse gancho, qual que é o perfil dos investidores que vocês mais atraem e como vocês podem ajudá-los, que seja também talvez um iniciante aí nessa área? Certo, vamos lá. Eu acho que um bom perfil de investidor é um perfil de investidor que tem um planejamento de aposentadoria, que não está com pressa, não está querendo ganhar 200% no primeiro ano, né, que às vezes acaba indo para opções mais arriscadas, querendo um ganho muito grande, mas acaba quebrando a cara, né? Uhum. Então, o perfil interessante de investidor é um investidor que quer ter constância e quer realmente fazer uma aposentadoria imobiliária com risco baixo e com ganhos ali, tendo disciplina, tendo constância, tendo paciência, aproveitando bons produtos na oportunidade certa, tá? Então, esse é o perfil de investidor que a gente busca. Certo, Almiro? Correto. A consistência é o fator mais importante, tá? Não se faz um investimento, não se ganha muito dinheiro com investimento a muito curto prazo, tá?
Até nos investimentos que você faz nos mercados financeiros aí, você tem uma liquidez diária, por exemplo, a rentabilidade é menor. Se você faz um investimento há 2, 3, 4 anos, a rentabilidade ela pode triplicar, você entendeu? Então isso acontece também, tanto na área de construção quanto na área de consórcios, tá? Você precisa ter ver um pouco mais a longo prazo as coisas. Se acontecer de imediato, maravilha, ótimo, mas pensa a longo prazo, porque você sabe que o resultado, ele vem. Como o Rafael disse, até a palavra aposentadoria define bem isso, esse longo prazo, da gente, né, realmente planejar esse futuro aí, né, sem falsas expectativas, né? Exatamente, não tem uma forma melhor de você fazer uma aposentadoria do que investindo, tá? Em imóveis, em consórcios. E o consórcio, né, que às vezes muitas pessoas veem apenas com um boleto a mais para pagar, na verdade, a gente não é uma investimento, dívida, exatamente. É um investimento, porque, não é uma dívida. Em cenários de inflação, enquanto você está pagando ali o seu boleto, né, o capital que você vai pegar, ele está todo sendo corrigido pela inflação. Né? Então, enquanto você não pega esse crédito, ele está sendo rentabilizado. É atualizado anualmente pelo INCC, que acompanha o custo da construção, isso é muito importante. Então, pode ser que você comprou uma carta que a princípio era de 1 milhão, mas quando você vai pegar daqui, às vezes, a 2 anos, 3 anos, talvez ele já esteja valendo 1 milhão e 100 por aí. Né? Então, isso também é uma conta que as pessoas não enxergam. Né? E o fato de você ter aquele boleto para pagar é muito bom para a questão de disciplina. Né? A gente vê, é muito comum você falar, eu tenho um planejamento de investir, mas eu não consigo guardar o que eu preciso para aquele objetivo. E aí lógico, você contrata um assessor financeiro, ele vai falar que você tem que se preocupar com as continhas do dia a dia e tal, e vai falar que você tem que se pagar primeiro, que é você pegar aquele dinheiro na hora que entra ali do seu salário e já reservar um percentual para a sua aposentadoria. Mas é muito difícil ter essa disciplina. Porque na hora que entra o dinheiro ali, você está com tantos outros planos de fazer uma viagemzinha ali, de você trocar o carro Fora os imprevistos. Fora os imprevistos. Então, quando você tem ali uma dívida, você sabe que é uma dívida boa, uma dívida que vai te trazer conquista. Tem que pagar o boleto do consórcio, né? Então, isso eu falo que é uma estratégia muito interessante, porque você não está pagando com juros, você tem uma taxa de administração que é super diluída. Então, assim, hoje em dia, realmente, para quem não tem essa disciplina, ou mesmo para quem tem, você usar a ferramenta do consórcio para alavancar é maravilhoso, é um espetáculo. E como vocês enxergam esse mercado de vocês aí para os próximos anos? Para onde está caminhando? Olha, eu vejo algumas tendências aqui no mercado aqui de Bragança Paulista, né? Então, eu acho que a região ali de construção focada em estudantes ali na região da USF, com uma qualidade superior do que tem hoje disponível em Bragança, é uma tendência, né? A gente tem hoje 180 alunos por ano de medicina, pagando uma parcela na faixa de R$15 mil por mês, então é um público que procura algo diferenciado, provavelmente a família tem uma condição ali que ele deveria estar morando num local bom, então ele não vai querer vir para Bragança e morar em qualquer lugar. Né? Tem uma tendência da busca não mais por repúblicas muito grandes de dividir quarto e tal, dividir geladeira, então tem uma busca por algo mais exclusivo, uma coisa boa, com uma piscina, com uma quadra de beach tênis, então isso é um produto que as pessoas estão buscando, não era tão comum no passado e hoje já virou tendência. Né? Então, isso é uma coisa que nós estamos apostando muito a Seminare como projeto para investimento. E investimento próprio também, tá? Eu não estou querendo captar investidor para investir no meu produto. Eu sou o primeiro investidor sempre do meu produto, então eu acredito porque eu estou colocando meu dinheiro lá. Você já tem um próximo lançamento aí? Nós estamos em fase de captação de um projeto que está Você já pode falar? Hoje. Olha, eu posso falar que nós estamos em fase de viabilidade econômica, né? Então, depois que nós fazemos a viabilidade técnica, que é a aprovação na prefeitura, nós entramos em viabilidade econômica, que é ter os investidores em número suficiente para poder fazer a construção. Assim que nós fazemos essa captação, que ainda não é uma fase de venda, é uma fase de captação de interesse, aí nós fazemos a incorporação e iniciamos a construção. Então, nós estamos sim com uma captação ativa e quem nos procurar, nós podemos apresentar esses projetos. Certo. E onde acha a Seminare hoje para procurar, para saber mais? Hoje a Seminare pode procurar no nosso Instagram, o @Seminare Arquitetura, e também no site, o www.seminare.com.br, e lá vai ter o meu número direto para apresentação dos produtos. Legal. Almir, e o consórcio vai continuar melhorando, crescendo aí, como tendência?
enquanto a economia, o juros está nessas alturas, o consórcio só tem a crescer, tá? Mas eu ainda sou daquele mais conservador de que acho que tem que estar bom para todo mundo. A economia ela tem que estar bem para todo mundo ganhar dinheiro e todo mundo investir. Sim. Isso é o que a gente pensa, tá? Por isso que a gente tem aquela situação da consultoria. A Consol hoje, a Consol não é uma administradora de consórcio, quero deixar bem claro isso. Nós somos um consultor de consórcio, nós somos uma empresa que representa as empresas de consórcio. Então, as maiores, por exemplo, Rodobens, Porto Seguro, Yamaha, Itaú, são as grandes, as gigantes do mercado. Então, quando o cliente senta, a gente procura descobrir a necessidade dele para depois direcionar ele para aquela administradora que melhor te atende, tá? E a gente enxerga aí a coisas, vamos falar que nos últimos 20 anos, a evolução do consórcio, uma coisa espetacular, né? Algo assim, muito interessante. E a gente agradece muito aos bancos que entraram no sistema de consórcio. A gente pensava que eles iam tomar os nossos clientes, né? Mentira, eles fizeram a divulgação do consórcio, tá? Então, muita gente consulta com o banco, com o gerente do banco, mas sabe que o gerente não tem especialidade naquele negócio, acaba procurando a gente que é consultor. Isso para nós é muito interessante. E cá entre nós, né? Nós temos a Almir aqui com 30 anos, né? 36 anos. 36 anos de experiência em consórcio, gente. Não precisa falar mais nada. Uma carteira de mais de 15 mil clientes. Que sempre recompram, né? Que sempre recompram. Vivo hoje praticamente de vender para os mesmos clientes que compraram no passado. As pessoas hoje me procuram. Você vê, a evolução do consórcio é tão grande que, independente de divulgação, que é bem divulgado também, né? Mas as pessoas que conhecem e que já fizeram o consórcio, eles voltam a comprar, porque sabem que é um bom negócio, né? Almir, e onde as pessoas podem te achar? Tem o WhatsApp, 999971013, tem o Instagram, consol_consórcio, tem YouTube, tem Consol LinkedIn, Consórcio, site, YouTube, tá em tudo quanto é lugar. Site, Tá consolconsórcios.com.br, tem em vários lugares. Bacana. Bom, vamos fazer um bate-bola aqui? Estão preparados? Respostas rapidinhas? Vamos lá. Um erro comum de quem começa a investir. É comprar, investir por emoção. Um tipo de cliente ideal que vocês amam atender. É exatamente aquele cliente exigente, que faz conta, que pergunta para você, faz perguntas, que entende bem o sistema para fazer uma compra consciente. Uma tendência de mercado que vale acompanhar de perto. Estúdios com área pequena próximo de faculdade. Uma dica prática para quem quer começar a investir com pouco. Com pouco. É começar, tá? Começa dentro do teu planejamento financeiro, da tua capacidade. Eu também faço algumas palestras sobre investimentos, tá? Além do consórcio, eu também trabalho com previdência privada, outros produtos, e a gente sempre fala, o ideal é você investir pelo menos 10% daquilo que você ganha. Já é um bom começo para você ter um futuro melhor. Bacana. E uma frase ou um pensamento que inspira vocês? Olha, mais um pensamento. O investimento, ele é constância, ele é disciplina, tá? Então você tem que estar fazendo sempre. Não adianta querer acertar no meio do alvo ali. Faça com disciplina que você chega lá. Cita pra gente alguns exemplos na prática de como isso funciona. Vocês mostraram aqui em situações gerais assim, mas Rafael, você já usou o consórcio em benefício próprio também? Lógico, ainda bem que você perguntou, porque no último empreendimento que nós fizemos na construção de empresa de custo, a Seminário, a minha família, usou o consórcio para fazer a alavancagem. Então, nós estávamos com um apartamento que a previsão de investimento era de 350 mil, né? E ao invés de pegar só aquelas unidades que a gente conseguia com o capital disponível, nós pegamos 2 cartas de consórcio que permitiu com que nós aumentássemos. Então a gente tinha planejamento de pegar 3 unidades dentro do empreendimento, acabamos pegando 5, tá? E isso multiplicou o nosso resultado, né? Então eu lembro que dos 350 a gente usou 200 mil de consórcio, depois vendemos a unidade por 600 mil logo que ficou pronta, né? Então assim, eu investi, ao invés de investir 350 mil do meu bolso, de novo, eu investi 150, né? E ganhamos, né? Vendemos. Você deu aporte, não é aporte, como é que fala mesmo no consórcio? Né? O lance, né? Então nós usamos um outro imóvel que nós tínhamos, que estava disponível para fazer essa liberação do crédito, e o dinheiro que entrou foi todo para pagar a obra.
Então, é isso que a gente fala. Nesse cenário, né, nós conseguimos aumentar em 30%, 40% o retorno sobre o investimento, não usando dinheiro a mais nosso, né, usando a carta de consórcio. Então, é um exemplo que mostra realmente que é real. Nesses empreendimentos que estamos construindo agora, a intenção também é fazer, e nós incentivamos, né, as pessoas que façam, porque se você pega um crédito de consórcio, você consegue comprar mais unidades. Então, isso para a gente é bom. Então, por isso que o Almiro hoje é nosso parceiro. Eu faço parte da carteira do Almiro, né, que já pegou carta de consórcio, vamos continuar pegando. Então, realmente a prática ali, não é só teoria, não. A gente faz e a gente usa essa teoria que a gente está mostrando aqui. Quase uma multiplicação dos pães, né, gente? Com certeza. É isso aí. Almiro, conta aí algum exemplo também pra gente. Então, eu tenho vários, mas eu vou contar um daqui de Bragança Paulista, que aconteceu recentemente. Uma cliente comprou uma carta de 400 mil e ele construiu um imóvel num condomínio aqui chamado Floresta de São Vicente, que inclusive é um condomínio onde o Rafael mora, seu vizinho, né, o Anderson. E ele está feliz da vida. Como é que funciona essa situação? Tá? A pessoa já tem um terreno, ele pode utilizar o consórcio para construir dentro desse terreno. Ou se ele não tem um terreno, ele pode usar, tipo, uma parte do dinheiro da carta de crédito para comprar o terreno e outra parte para construir. O que é interessante disso aí? Você faz o projeto, lógico, tá? Faz o projeto com a seminária. Com a seminária, aprova, tudo certinho e começa a obra. A empresa que tem a carta de crédito, a pessoa já está contemplada, ela vai pagar essa obra por etapa, tá? É um processo chamado cronograma físico-financeiro. O engenheiro faz o cronograma, o seminário faz, o arquiteto seminário faz o cronograma físico-financeiro, ele vai informar para cada etapa da obra quanto ele vai precisar de dinheiro. Vamos dizer que for uma carta de 400 mil, eu quero fazer essa obra em 4 etapas. A primeira etapa de 50 mil, a gente já faz o depósito na conta da pessoa, na conta do dono do terreno. Não precisa apresentar nota fiscal de nada, somente o cronograma físico-financeiro. Beleza. Usou 50, 350 ficou aplicado. A aplicação é boa, lá no consórcio também rende juros, o dinheiro ficou aplicado. Terminou a primeira etapa, manda as fotos e a gente faz o depósito da segunda etapa, mais 50 mil. Ele não pôs nada do bolso na frente, a gente vai adiantando o dinheiro. Ainda sobrou 300 mil aplicado. Demorou 1 mês, 2 meses, não tem problema, o dinheiro está lá aplicado. Terminou a segunda etapa, manda as fotos, a gente paga a terceira etapa, e assim até terminar a obra. É um processo simples, prático e funciona muito bem. Olha, não conhecia. Nós já fizemos gerenciamento de algumas obras com financiamento utilizado por consórcio e funciona mesmo. Até porque quando você já tem o terreno, você consegue antecipar um dinheiro usando, independente de já ter construído, você antecipa um ali valor no terreno e já começa. Nesse caso, pelo que eu estou entendendo, basta a documentação estar de acordo com as normas ali, né? Um projeto aprovado, um engenheiro responsável com as RTs recolhidas, né? E, lógico, né, uma boa equipe de execução ali para também ocorrer tudo bem. Nesse caso, não tem a necessidade de ter uma construtora por trás. É bom ter uma construtora por trás, tá, mas se ele tiver o projeto aprovado por um arquiteto, ele pode trabalhar com a mão de obra que ele quiser, não tem nenhum problema, tá? Não é essa exigência. Não é amarrado. Não é amarrado. Tá? O que é interessante é ter o projeto e o cronograma físico-financeiro, que aí tem que ser feito por um profissional, um engenheiro ou um arquiteto. Então vamos lá. Consórcio dá para comprar imóvel, dá para construir, dá para ganhar dinheiro vendendo a carta, né? E dá para tudo junto. Isso. E dá para misturar tudo junto dentro, quase dentro da mesma negociação aí. Tudo interessante. Legal, hein, gente? Muito bom, muito bom. Rafael, tem muito tempo que você já investe em consórcio ou... Olha, desde quando eu comecei com a seminária, né, meu pai está aqui há mais de 30 anos, já desde 93 já construindo, e eu comecei a participar da empresa em 2017, então antes eu já investia nos projetos da seminária, né, já era investidor nos projetos de empreendimento, mas a partir do momento que eu entrei na seminária, que eu comecei a viver mais esse mundo, que eu comecei a entender um pouquinho mais, pesquisar,
e entendi essa questão da alavancagem, né? Na época ainda não conhecia o Almiro lá em 2017, mas a ferramenta do consórcio já me encantou desde o início. Então, a partir do momento que eu conheci, nós começamos a usar. Eu, inclusive, que incentivei o meu pai e meus irmãos a usar a alavancagem. Eu falei, gente, a gente está com uma oportunidade de ouro na mão. Se a gente só ficar com isso, a gente está deixando dinheiro na mesa. Vamos pegar a carta de consórcio, porque ao invés de ficar com 3, a gente fica com 5, isso a gente ganha mais dinheiro. Então, depois que eu comecei, eu não parei mais. Não tem, depois que você vê essa multiplicação dos pães que você deu como exemplo, você fala, meu Deus, por que eu não vou fazer isso? Né? Não tem, você está deixando dinheiro na mesa. Né? E ainda mais quando você tem uma oportunidade que ela não vai passar de novo. Sabe o cavalo que está passando na sua frente ali? Eu falei, se eu não subir, montar e sair galopando aqui, ele vai embora. Ele vai sem eu, né? E então o consórcio ele permite esse tipo de ferramenta. Mesmo às vezes você acha que eu não tenho dinheiro para investir nesse empreendimento, essa oportunidade não é para mim. Pode ser, se você estiver se planejando, se você compra uma cartinha de consórcio hoje, uma hora ela vai ser contemplada, vai vir um sorteio e tal, você consegue aproveitar uma oportunidade lá na frente. O problema é se você não tomar essa decisão. Né? Então, se você não tomar a decisão de começar hoje, você nunca vai aproveitar a oportunidade, né? Então, a ideia é começar hoje. E o tempo passa, viu, Jamil? O tempo passa. Às vezes as pessoas falam, eu vou guardar dinheiro, eu vou guardar. Aí você conta, daqui a um ano você pergunta a pessoa se guardou, ela não guardou nada. Daqui a 10 anos ela está na mesma situação, não guardou nada. A maioria dos brasileiros não tem perfil de planejamento, não só para finanças, mas para todas as áreas da vida, e vamos falar, né? Eu vou até pegar um exemplo. O primeiro que eu investi com a Seminária aqui em Bragança, né, foi um prédio que chama 14 Bis. Prédio pequeno, 14 apartamentos, apartamento de 72 metros quadrados, e na época a minha esposa, hoje ela é médica, ela estava fazendo residência, então, né, quem é da área médica sabe que residente trabalha pra caramba e não ganha muito, né, e eu ainda estava começando, estava trabalhando na área de engenharia e tal, então a gente não tinha uma super renda, né, e aí surgiu a oportunidade, né, o primeiro projeto da Seminária aqui em Bragança e tal, nossa, mas será que cabe, né, eu investi junto com o meu primo, a gente dividia, então tinha que pagar lá a mensalidade da obra, ali todo mês, e a gente fala, nossa, tem que pagar a mensalidade da obra, né? E ficava ali, suava ali, né, para pagar a parcelinha, mas hoje eu moro na casa que eu construí por causa daquele investimento que eu tomei a decisão de fazer, porque foi suado, foi difícil, foi aquele apertinho que te folgou. No final eu vendi, ganhamos dinheiro, porque o projeto valoriza muito, né, quando você investe nesse tipo de sistema, e hoje eu vendi, comprei meu terreno, construí a casa alavancando com financiamento também, e assim, é por isso que eu falo que eu não parei mais, né? Porque depois que eu vi que essa constância que você precisa fazer ali, então eu realmente uso bastante isso e não vou parar de usar. Maravilhoso, todo mundo acha que vai prestar mais atenção nisso agora. Almiro, ele investe em consórcio, e você investe no mercado imobiliário? Eu invisto também no mercado imobiliário, acredito muito nesse mercado, tá? Já comprei alguns imóveis também na planta, já comprei também... invisto nisso aí também, tá? Mas hoje eu invisto mais na alavancagem do consórcio. Eu compro consórcio também, eu compro e vendo consórcio. Então, você já faz dinheiro na sua carteira porque ali, eu acredito no produto, Sim. Então a gente vende aquilo que você compra, né? Então eu acredito muito no produto. É muito interessante a pessoa ter a coragem de começar, entendeu? Ter como é que fala? Aquela decisão de começar, tá? Se ela não comprar ideia disso aí, não tem problema nenhum. É melhor não comprar mesmo, tá? Mas entendeu a sistemática do consórcio, né? E começou, você só tem a ganhar. Isso eu posso garantir para vocês. Almiro, e as pessoas têm usado consórcio também para quitar financiamento? Isso funciona na prática? Claro, funciona muito bem. Aliás, é um produto bem interessante, né? Porque imagina você fazer um financiamento em 35 anos. Você financiou um imóvel vamos dizer que você comprou um imóvel de 500 mil e financiou 200. Sim. Esses 200, ele vira 800 mil no final, no financiamento, nesse prazo, né? E aí quando você faz a quitação antecipada desse financiamento, cai a taxa de juros, só fica os IOF, os impostos, né? Então, o consórcio, que já não tem juros, é só a taxa de administração, ele pode utilizar, tendo um desconto do financiamento, e usa a carta de crédito para quitar o financiamento. Só que tem uma situação muito, assim, um pouco complicada, porque às vezes a pessoa já está assumindo uma prestação muito alta no financiamento, e às vezes não aguenta pagar mais um consórcio para quitar o financiamento.
a gente tem a solução para isso também, que é as parcelas reduzidas, tá? Tem alguns planos que a gente consegue fazer a pessoa começar pagando somente 50% do valor da parcela, ou 30%, ou 40%, depende da situação, né? Até ser contemplado. Então a pessoa consegue colocar dentro do seu orçamento lá a parcela do consórcio e continuar com o financiamento. Assim que saiu o consórcio, é lógico, ele saiu da dívida do financiamento e ficou com o consórcio, que é muito mais barato. Bem interessante mesmo. E sobre as cartas também, assim, por exemplo, eu quero colocar 600 mil dentro de um consórcio. É interessante eu comprar uma carta, 2 cartas, 3 cartas? O que você recomenda? Então, é por isso que vem a questão da consultoria, né? Eu vou entender a tua necessidade. Você quer comprar um imóvel, você tem um valor para dar de lance para comprar aquele imóvel ou aquele projeto do imóvel, aí é bom você fazer uma carta só de 600 mil. Eu quero para fazer alavancagem, para comprar terreno e construir, ou para vender a carta contemplada, aí sim, pode fazer 3 cartas de 200 mil ou 6 cartas de 100 mil, aí depende muito do que você precisa, do teu projeto para esse negócio. As chances aumentam As também, chances aumentam, é lógico. Se você tem uma carta só num grupo, você tem uma chance só de ser sorteado, né? Ou de contemplar, né? No lance. Você tem 3, logicamente você tem 3 chances, né? Então melhora a chance de ser contemplado mais rápido, né? Muito bom. Bom, gente, acredito que todo mundo vai ficar com as cabecinhas fervilhando aqui depois desse podcast, hein? Aprendemos muito, né? Aprendemos muito. Mesmo eu que já usava, né? Já gostava muito da ferramenta. Com o Almiro aqui já gerou uns insights aqui, Almiro, já estou pensando em outros negócios aqui para fazer, então eu tenho certeza que o pessoal que é de casa, principalmente quem não conhecia muito, aprendeu bastante. Estamos aqui para ajudar, o nosso objetivo é fazer as pessoas melhorar de vida, conseguir realizar o seu projeto, né? Bom para todo mundo, para quem vende, para quem compra, né? Para o mercado em geral, né? Para a economia, para todo mundo é bom isso aí, né? Bom, vamos deixar então um recado final ou um convite para as pessoas que estão ouvindo a gente aí. Vai lá, Rafael. O meu convite, Mili, é para que conheça realmente o sistema de incorporação que a Seminare faz aqui em Bragança. É uma oportunidade que não é sempre que está disponível. É um projeto exclusivo, não tem muitas vagas, são vagas limitadas, e é realmente uma excelente oportunidade de mercado imobiliário que está disponível hoje. Mês que vem vai ter? Talvez não. Então, hoje nós estamos falando aqui em agosto, tá, gente? 2025. 2025. Então, e lógico, se você é um investidor que você pretende fazer isso, que você quer investir nesse tipo de empreendimento, se você tem uma área para construir que pode caber um empreendimento, a Seminare faz toda a consultoria para desenvolvimento desse empreendimento. Então, esse que eu tenho hoje foi um dono de um terreno que nós desenvolvemos e ele também vai ganhar dinheiro como todo mundo. Em parceria. Né? Então, se você tem área ou quer ser um terrenista, que a gente chama, né, que é o dono do terreno que ganha em permuta, então também procure a Seminare, porque nós somos especialistas em análise dessas áreas para desenvolvimento de empreendimentos. Certo, excelente. E você, Almiro? Muitas oportunidades tem no sistema de consórcio, até porque a gente trabalha com várias administradoras, então cada uma tem uma campanha ou de viagem ou de redução de taxa, tá? Hoje a gente está com a campanha de taxa reduzida, que é a do consórcio Yamaha, taxa reduzida em 30%, mas ela tem um prazo que ele é curto, para quem está preparado já para comprar. Mas não se preocupa com isso, porque todo mês a gente tem alguma coisa interessante, em alguma administradora tem alguma campanha que vai atender você muito bem. Ou seja, seu convite é para entrar em contato com a Consol todos os meses, aí que sempre tem alguma coisa. consolconsórcios.com.br, lá no site a gente tem ele sempre atualizado com as campanhas também, né? Então procura a gente, a Consol Consórcio, que nós temos a solução para você. Maravilha. Almiro, Rafael, muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui falar, esclarecer, educar, ensinar um pouco mais sobre investimentos, que é super importante, né? Espero que após esse podcast aí vocês também tenham um retorno aí, né, para vocês. E esse foi mais um episódio do podcast do BNI Ruby. Siga em nossas redes sociais, @BNI Ruby, no YouTube, Instagram e Spotify, uma iniciativa da Mili Market da Candeia Videoprodução. Até o próximo episódio.